Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido passar esse tempo conosco. A gente vai fazer a conversa de hoje valer a pena, não é, Eliane? Sim, é sempre um prazer para a gente, né, Mirtz? Espero para vocês também, porque é muito gostoso a gente se conhecer melhor e ainda aprender de Jesus, né? As nossas conversas são conversas entre duas mulheres pautadas em assuntos bíblicos. Mesmo que a gente traga para coisas que estão acontecendo hoje, é sempre um posicionamento, né, do Tem que sempre uma relação, né, o uma que a mensagem. palavra de Deus diz. É. E o título da nossa pauta hoje é Ser do bem é o bastante? Na verdade, essa pergunta, eu me inspirei porque essa é uma pergunta, é uma frase de um escritor cristão chamado John Bevere, né? Porque ele sentiu uma direção de Deus, Eliane, para fazer essa pergunta para o mundo inteiro. Se ser do bem era o bastante. E ele acabou escrevendo mais do que um livro sobre este tema, né? Porque o que está acontecendo nos dias de hoje é muito comum você dizer assim, se é bom é de Deus. Não é o que a gente ouve assim, né? Ou então, a gente que manda nesses grupos de WhatsApp sempre essas mensagenzinhas de manhã, né? Assim, que tudo te vá bem, que o dia seja muito bom e tal, que tudo que é bom te chegue, né? Mas é bem assim, né? Pois é. Às vezes e às vezes não, né? Porque tem coisas que são óbvias, que são boas, né? E que é do bem. Humildade, generosidade, tudo isso é bom. Amor, né? Alinhado à vontade de Deus. Porque tem um conceito de amor também, que é um conceito do mundo, meio né? que complicado. Daria uma outra palestra aqui, né? Uma outra conversa. Agora, tem coisas que também são obviamente más, ruins, né? Egoísmo, arrogância, crueldade. Então, isso fica mais fácil da gente achar distinguir, que não é de né? Deus, né? Né? Mas, nos tempos de hoje, as coisas são um pouquinho diferentes. Aliás, eu falo nos tempos de hoje, mas a Bíblia foi escrita há mais de tempos atrás. Anos, eu vou pegar 2000 anos só, porque eu vou pegar o Novo Testamento. Né? Não vou nem entrar no Velho Testamento agora. Olha o que está escrito no livro de Hebreus. No livro de Hebreus está escrito assim, capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E segura aí que eu vou ler mais uma vez esse versículo numa outra versão para você entender direitinho. Na Bíblia, a mensagem diz assim: o leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo ou errado. Olha só, mesmo em duas versões diferentes, fica claro que você precisa discernir o que é certo e o que é errado. Sendo que para nós parece uma coisa tão óbvia. Mas não parece, isso é certo e isso é errado. Porque o ser humano pensa, isso é certo e isso é errado. A palavra diz que para você ter esse discernimento, você precisa ser maduro. Você tem um conhecimento sólido, né? E acho que é importante trazer também, né, assim, que nós, seres humanos, somos os únicos que nascem literalmente dependente. Assim, os nossos pais, quando a gente nasce, não abandonar, cuidar, a gente realmente vai morrer. E assim, essa é uma construção, né? Como você vai falar, esse discernimento, a educação, o aprendizado, é uma construção. Se você nasce numa família totalmente sem noção e vamos dizer, com os parâmetros e os valores inversos, os seus valores vão ser inversos. Então, assim, tem muito a ver com como tudo. você cuidou. Bom, até com o conceito da humanidade a respeito de como o homem nasce. Existem teorias, por exemplo, que dizem que o homem nasce bom e o meio corrompe, né? Mas a Bíblia diz o contrário disso. Diz que o homem nasce com maldade, nasce em pecado. Já nasce. É justamente o contrário, né? Então, é claro que a gente vai ver as forças de todas essas coisas atuando. Atuando para a construção dessa maturidade, né? Dessa maturidade. E assim, desse entendimento.
E muitas coisas vão entrar em choque a respeito do que é bom, do que é certo, do que é errado. Como a Eliane disse, se você está numa família que tem valores bem firmes, valores cristãos, com uma boa noção disso, o outro está numa família totalmente desconstruída. Ambos, em determinada idade, vão para a escola, aos 5 a 6 anos. E a escola ainda tem um terceiro valor que vai mostrar para os dois. É complicado, né? É complicado. Sabe? E sendo que, se passar dessa fase, é um outro processo para mudança, é outro caminho neural. Sim, então, assim, porque aí porque vai haver com a sua mente, que vai assimilar e fazer um juízo próprio, se você é uma pessoa normal, a respeito do que você está vendo e construindo, né? E hoje, e por que a gente fala isso? Precisa ter esse bom discernimento. Não é por que nós falamos, porque a Bíblia disse que precisa ter esse discernimento do que é bom e do que é mal. Como se a gente não soubesse direito. Porque eu acho que de todas as épocas, hoje, a imitação da bondade está muito barata, né? Tá. Hoje tem muita coisa por aí, sabe, que é tida como boa e é uma imitação da bondade mesmo, né? Exatamente. Porque nós vivemos num tempo de imitação. Hoje imita-se tudo, né? E a gente tem que ter cuidado, por exemplo, quem não conhece, por isso se fala em maturidade e conhecimento, porque, por exemplo, se eu não conheço uma marca de uma bolsa, uma Louis Vuitton ou qualquer coisa assim, né? E alguém me apresenta uma e eu olho, eu vou achar às vezes perfeita. Você pode achar que né? Exatamente. Perfeita. Né? A minha sogra mesmo comprou uma mala na Europa e depois, quando ela trouxe aqui, a gente disse, olha, essa é uma imitação. Ela falou, como? Se eu comprei na Europa, paguei um absurdo e o rapaz olhou comigo, mostrou isso. Olha. Era quase perfeita. Eu falei, você foi enganada lá na Europa, na loja que tinha, né? Pode ser enganado lá também, porque né? Pode, né? Não depende do lugar, né? Jesus advertiu isso. Jesus disse que esse engano, né? Eles fariam isso de maneira inteligente para nos enganar. Sutil, porque ninguém te engana com uma coisa óbvia. Isso, quando é o óbvio, você tem discernimento, claro, na hora, mas às vezes você precisa parar, pensar, às vezes avaliar profundamente lá nas escrituras, verificar se é mesmo, para formar uma opinião, né? E nós aceitamos bem facilmente afirmações, assim, eu estou conversando com a Eliane, eu digo assim, sabe a Maria que chegou a você? Maria é uma pessoa boa. E a Eliane aceita na hora a minha referência, né? Ai, que legal, então Maria é uma pessoa boa. Será? A pergunta, né? Nós aceitamos, o João também é uma pessoa boa. Nós usamos esses adjetivos, aplicamos, e sempre por trás disso, será, né? É o que a palavra diz, que a gente precisa ter esse discernimento. São avaliações corretas. Sabe por quê, Eliane? Porque, vamos ver se você vai entender bem o que nós estamos falando agora. Né? Muito tempo atrás, né, lá 2000 anos atrás, quando Jesus veio aqui, chegou um jovem para ele. E a Bíblia diz que a respeito desse jovem que chegou para ele, a Bíblia diz que esse jovem era honesto, era um jovem moralmente bom, puro, nunca tinha cometido adultério, nunca tinha roubado, nunca tinha mentido. Enfim, alguém que respeitava os pais dele, era um cidadão exemplar. Esse homem chegou para Jesus, honrou Jesus, saudou Jesus dizendo assim, bom mestre. Eu vou ler o que Jesus respondeu para ele. Está lá em Marcos 10, 18. Jesus disse assim, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aí você que leu a primeira vez fala, ué, como é assim? Será que Jesus não é bom? Ele era Deus? Né? Então será que eu não sou? Né? Por que a resposta dúbia? Jesus era bom. Por que Jesus disse ninguém é bom? Sabe por quê, queridos? Porque o conceito de bom que esse jovenzinho tão bom tinha, era um conceito errado de bom. Ele conhecia o coração dele, né? Ele sabia que tinha algo ali. Simplesmente o padrão que aquele homem tão bom, porque a Bíblia diz que ele era bom. Ele tinha um conceito errado ou equivocado a respeito do que era bom. Pelo menos foi isso que Jesus disse para ele, né, Eliane? Certamente. Aqui, né? Certamente. É igual quando, sabe, eu não sei como você se sentiria se Jesus fizesse algumas perguntas para você. Você é bom?
né? Eu vivi uma situação dessa. Nós estamos fazendo um curso e assim, e a pergunta era, você entrega tudo para Deus? Eu falei, eu entrego tudo para Deus. Dentro do meu conceito de tudo hoje, claro, né? Pode ser que com o entendimento, onde eu não, amanhã mude e eu vejo, nossa, esse tudo de ontem já não está, assim, hoje eu entendi que tudo é algo mais. Então, assim, é um conceito muito amplo do bom e do tudo, individual, né? Também. E individual. Porque talvez esse tudo, eu entendo bem, você diz assim, eu entrego tudo que eu acho que eu tenho que entregar. Então, o teu tudo é tudo que você acha. Mas e será que é tudo que mesmo? Deus acha que você precisa entregar? Conforme a minha caminhada, e aí eu acho que vem o bom, conforme a caminhada dele com Deus, no conceito que ele tinha, ele achava que era bom. Mas assim, Deus tanto é que alguma coisa não, tanto né? é que no resto dessa conversa, Deus fala para ele, deixa tudo isso aí e me segue. Isso, aí ele sabe. E ele diz que não, por enquanto não, assim, né? Não é bem isso, né? Sabe? É a mesma coisa, Deus às vezes faz uma pergunta, o Espírito Santo te constrange a dizer assim, será que eu sou bom? Aí você tem respostas como assim, olha, nasci num berço cristão, né? Li a Bíblia 200 vezes, faço devocional todo dia, oro todo dia, casei virgem, nunca, tá, enfim, tenho ministério, tá? E daí, quando chegar no fim de toda essa conversa, né? É disso que nós estamos falando, né? Sabe? Porque hoje, isso é princípio de marketing. O marketing usa a palavra bom e melhor para essas coisas. É verdade. Porque você só vai vender aquilo que tiver aparência de bom. Né? Quem vai comprar alguma coisa que por algum motivo que né? não seja. E ainda mais, como nós estamos falando desse discernimento, ele ainda joga uma ideia de que você merece o melhor. Sim, né? Então, sempre. Então, oferecendo aquilo que, né? Então, vamos conversar direito. Vou ler para vocês Gênesis, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Eva foi atraída por uma coisa boa. Está descrito aqui que era boa. E até que, de certa forma, se a gente analisar friamente, ia dar um resultado bom, que ia te dar entendimento, né? Tem uma aparência de bom. O único detalhe é que era proibido. Proibido, que Deus já tinha falado que não era proibido, comer. Sabe? Então, sabe, queridos? E aí é uma coisa legal da gente, porque às vezes nós, no entendimento mais primário, não entendemos o porquê Deus pôs algumas regras que aquilo não possa ser feito, né? No caso ali da maçã, ou da maçã, da fruta do entendimento, né? Deus sabia que ia perder a conexão com eles, Deus sabia que ele proibiu. Né? Porque tinha uma árvore plantada, que era uma árvore da vida, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, era a árvore da morte. Da morte, que sabe? Da separação porque você ia ficar Deus. Separado, essa morte de separação, é isso mesmo. Dessa intimidade que Deus tinha com o homem. Então, Deus sabia, mas Deus não ia contar, olha, eu não vou fazer você comer, porque senão você vai perder. Não, e outra coisa. E para nós hoje, basta você ter entendimento que existe um padrão de Deus porque é bom e porque é do bem, que é diferente do nosso. Jeremias não diz, eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Não de bom, né? Não de bem, não de mal. E tem coisa que a gente acha que é tudo de bom pra gente, né? Então, existe um padrão de Deus, sim, pro bem e pro mal. Por isso que a gente se pergunta, tudo que é bom é de Deus, né? Porque... E tem uma fala de Deus, assim, lá em Coríntios, que eu acho legal, assim, que hoje a gente vê através do espelho, hoje a gente sabe um pouco da verdade, que a gente vai saber toda a verdade depois. Sim. Então, às vezes, a gente não se convence que Deus quer o melhor para nós, e que se Ele está falando que não, é porque não, que se não é bom, não é bom. Às vezes, a pessoa não se convence, né? Acha que Deus não vai querer o bem da gente. Segurou bem, né? Queridos, a gente vai chamar um intervalo. E a gente volta já já. A Moldari é a loja que oferece opções variadas para decoração. Quanto aos quadros, estes são montados de maneira personalizada para adequar e dar requinte à sua casa ou empresa. Os objetos de decoração vão desde cerâmicas à sofisticação dos cristais, esculturas, colares e muito mais.
Para completar, temos uma gama variada de flores e folhagens permanentes que dão um acabamento perfeito para a sua decoração. Venha conhecer a loja e escolher tudo o que precisa para deixar o seu espaço mais belo e acolhedor. Além do que se vê. Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um único propósito e que seu valor é único. Estamos de volta e a gente está conversando sobre... Na verdade, a gente fez uma pergunta. Se é do bem, é de Deus, né? E a gente viu que a Bíblia orienta que para a gente saber se é de Deus, o bom e o bem é de Deus, é preciso ter maturidade cristã, é preciso ter discernimento. Sabedoria, né? Deus fala muito dessa sabedoria, né? Eu vou ler Provérbios 14 para você. Provérbios 14, 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho da morte. E olha só, eu gostaria que muita gente olha para esse versículo, Eliane, e acha que esse caminho é um caminho assim que é o caminho do céu e o caminho do inferno, tá? É o caminho da salvação, né? Então, o caminho certo é o caminho da salvação, o caminho da morte é o caminho para os incrédulos, né? Mas a Bíblia fala de vários caminhos. Na verdade, a Bíblia está falando da maneira que a gente escolhe viver, sabe? Jeremias 21:8 diz assim: a esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, é uma repetição. Olha, vocês escolhem a maneira como vocês vão viver, né? Exatamente. E assim, não é um caminho único. Eu acho que tem entradinhas por onde você toma... Às vezes você fala, se permite, só isso aqui hoje não faz mal, né? E daí, às vezes não consegue voltar. E às vezes não consegue voltar. Aí você vai tendo uma permissividade que muito perigoso, porque vai chegar num limite que às vezes tem um abismo, né? Ou tem uma coisa que você não consegue voltar e você fica preso nisso. Olha, eu vou ler um pouco de Mateus. Mateus 7, 13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muito os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Uau, né? A gente tem que ter um temor dessas coisas, né, Eliane? Exatamente. Essa ideia da porta também é muito interessante do caminho, porque você tem, às vezes, portas maravilhosas, né? De madeira, e não é exatamente a que você deveria abrir, né? Sabe? E depois coisas assim, porta que Deus abriu, porta disso ou aquilo, a maneira de entrar. Mas eu me lembro muito, e eu só não vou dar o endereço para você agora, que ele não está na minha mente, só está o contexto dele, quando Paulo está dizendo assim, olha, me abriu uma porta enorme no Senhor para eu ir evangelizar. Mas eu não vou porque expõe a lógica, sabe? Então, aquela maturidade, aquele discernimento, que né? parece bom, né? Que parece bom, ou que parece... E, de fato, né, a porta que abriu, e ele fez o que tinha que fazer, depois abriu de novo, né? Não era só o momento, não era o momento, porque... como eu disse, no Jardim do Éden foram colocadas duas árvores. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E a árvore do conhecimento do bem e do mal é que representava o caminho da morte. A outra era a árvore da vida. Era nessa que ela não podia, né? Então, e a gente tem que entender que não é morte física, porque eles comeram e não caíram mortos. Era como você disse, da separação mesmo, né? Então Deus. Não era... E morte da inocência, né? Morte daquela entrega, daquela conversa verdadeira que eles tinham com Deus, né? Então não foi, por isso mesmo, não foi uma morte também só para a vida eterna. Eles passaram a sofrer a partir daquele momento. Isso. Sabe? E também a finitude, né? Porque eles foram criados para não morrer. Para não morrer. E até então eles viviam sem restrição nenhuma, eram saudáveis, produtivos, enfim, né? Depois que comer, que falou, agora você vai ficar doente, agora vai doer, agora é com o suor do seu trabalho, né? Vai ter por aí. De parto. Eles foram amaldiçoados com cansaço, com doença, com escassez, enfim. Entraram pelo caminho da morte, porque este é o caminho da morte. Esse é o caminho da morte. Né? Não precisa ser morte física, esse é o caminho da morte. Né? E é o que, no final, todos morreremos mesmo. Né? Aí agora, só que hoje. Jesus, ele faz uma aliança para traçar um caminho de vida. Tanto é que a palavra que ele usa quando ele trouxe o reino é: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Tipo assim, sabe? Dá para viver bem nesse mundo mal. Isso, né? Dá para ser feliz nesse mundo caótico. E dá para conquistar a vida eterna, né? Que aliás, é o lugar que nós vamos conquistar, é aqui, né? É aqui que a gente conquista. É uma prova, né? Vamos ler Provérbios 3, começando no 13, que diz assim: feliz é o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor é a renda dela do que do ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que pode desejar não é compatível a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Então, ele diz que este é a sabedoria, a maturidade e o discernimento. Para quê, gente? Para discernir o bem, né? Porque o mal é escancarado, né? E às vezes até os desafios sutis, né? Porque Jesus, na sua condição de homem, ele foi desafiado após os 30 dias, os 40 dias do deserto, de uma maneira muito sutil, né? Porque ele lançava, o inimigo lançava, se és filho de Deus, né? Então, assim, não era uma coisa escancarada, era uma coisa assim, poxa, daria para trazer para uma conversa amigável, né? E você não, sabe, Eliane, um contexto forte, né? Porque muita gente está ouvindo às vezes essa conversa e pode falar assim, gente, mas será que alguém não sabe realmente distinguir verdadeiramente bom ou verdadeiramente mal? Alguém pode perguntar isso. Eu vou ler o texto de Hebreus para você, Hebreus 5, começando no 11. A esse respeito, temos muita coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornar-se como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm a faculdade exercitada para discernir não somente bem, como também o mal. Eu li o que eu não tinha lido antes. E ele está dizendo, olha, porque quando as pessoas dizem, é muito fácil. Ele diz, não, sabe por quê? Porque vocês são tardios em ouvir. Vocês ouvem tanta coisa que vocês deveriam ser mestre de tanto que vocês já ouviram. E vocês ainda estão querendo ouvir querendo básico, tomar leite, o básico, né? Porque aí tem uma coisa, né, assim, para a vida cristã que eu penso. Você vai ouvir a palavra, você vai ler, né? Às vezes o ouvir é muito dito na Bíblia, porque às vezes não o que é mais ouvir. Porque ainda não tinha o livro para todo mundo ler, né? Porque hoje a gente o ler e o ouvir, né? Você tem a possibilidade, né?
E assim, e não põe em prática, né? Porque assim, há muito ouvir, muita teoria, fica e às vezes é perdido na mente. Agora, o pôr em prática, você ir lá e entender na prática e fazer a sua vida valer o que você aprendeu, te faz amadurecer melhor. Então, né? e sabe o que é? Jesus usava muitas palavras assim. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, do que ele estava falando? Sentido, todo mundo que estava lá tinha ouvidos naturais. Né? Tinha as orelhas. Ouvir, né? Qual era essa mensagem que ele falava? Quem tem ouvidos, ouça. Sabe, quem tem ouvidos... tem que ouvir com o coração, de maneira correta. Pôr né? em prática a palavra, ir lá agir, né? Fazer essas coisas, dia a dia, né? Ter constância também, né? Porque não adianta você fazer uma vez só e nunca mais, Porque né? o errar ali era facilzinho. Foi fácil para aqueles que acompanhavam ele. A gente lembra da história de Pedro. Jesus falando para eles. Jesus falando, olha, eu vou ser crucificado. Era Jesus falando. Ele diz, não vai não. Não vai não. De jeito nenhum. Nem eu vou permitir que aconteça isso com o Senhor. Não vai. Então, por isso que Jesus tinha que falar, quem tem ouvidos, ouça. É Deus que está falando. Agora, o que Pedro estava falando era bom, gente. Claro que é bom. Ou você acha que bom é ir para a cruz? Né? Nossa, o ele bom era livrá-lo da visitando, cruz. né? Mas esse bom, esse bem, não era de Deus. Né? Não era o que e a nossa pergunta é essa, ele, né? tudo que é bom ou é bem vem de Deus, né? Sabe? Proteger Jesus, o que Pedro estava fazendo, era muito bom. Era muito bom. Era até ousado, né? Porque dar conselhos ali era muito bom. Mas Jesus se arrependeu porque não era essa a vontade de Deus. Simples assim, né? E Jesus usa uma palavra pesadíssima. Ele diz, arreda-te de mim, Satanás. Né? Nessa tentativa de bondade, ele podia estar dando espaço para Satanás agir na vida dele, né? Eu quero lembrar com vocês, eu vou ler 1 Reis 3:9, uma oração do rei Salomão. Lá em 1 Reis 3:9 está escrito assim, dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Uau, eu amo isso aqui, sabe? Deus falou assim, pede o que você quiser, sabe? Olha, se Deus falasse isso para mim, pede o que você quiser. Eu ia pedir um tempo primeiro para pensar, né? E ele diz assim, eu quero sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Gente, é muito legal isso, né? É maravilhoso. Quando eu li isso aí, eu assim, tive uma grata surpresa, porque dentro de mim teve uma situação muito assim, que eu nasci no interior e vim estudar na capital, e sozinha e tal. E sem saber, porque nessa época ainda não tinha contato com isso, mas vinha de uma família já cristã e tal. E eu pedia isso, eu falava, Senhor, eu estou tão sozinha. E era grande a cidade, né? Quem vem do interior, a cidade era enorme na minha cabeça. E eu falava, Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, discernimento, que eu não vou saber. Eu falava assim, né? O que é bom, o que não é, onde eu vou. E era bem essa sensação. Em tese é isso, sabe, queridos? Isso. A gente precisa ter um coração instruído, treinado, para identificar aquilo que Deus diz que é bom ou que é mal. Ruim. Não o que a sociedade diz que é bom, a sociedade diz que é mal. Porque se você se deixar levar por vozes, ainda mais a gente que chega, tinha uma amiga que ia para tal lugar, uma outra amiga que vai para o outro. Sim. Ah, não, você é boba, não faz isso. As vozes estão assim, né? Foi a voz da serpente que desviou Eva. Exatamente. Sabe? Eva era perfeita em todas as formas, onde ela morava estava tudo bom. No entanto, a serpente diz, pode ficar melhor se você comer isso aqui. Já pensou? Né? Só que ela esqueceu da ordem de Deus, né? Não coma. Então, ela foi enganada e sofreu as consequências mesmo, né? E o diferencial para nós é que hoje, com toda essa coisa, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E é Ele que vai nos ajudar a ter esse discernimento. Né? Exatamente. Então, porque cometer engano, erro é fácil, sabe? Agora, o difícil que eu acho mesmo é você consultar o Espírito Santo antes. Porque quando você comete um engano, certamente é porque você não o consultou. Não é simples assim, né? E aí depois vem, quando bate aquela culpa, arrependimento, as consequências do mal feito, vamos dizer assim, né? Sabe, foi isso que aconteceu com Eva. Eu vou ler de novo o texto para você. Gênesis 3 diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor tinha feito, disse à mulher,
É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore de jardim? Foi com essa perguntinha, a estratégia dele. Sutil, né? E delicada, né? Ele precisava afastar Eva da sabedoria divina, né? O Senhor tinha dado uma ordem e ele coloca, né? Uma pergunta capciosa, né? Ali. Porque também, gente, a gente não sabe o tempo que se passou entre a ordem que Deus deu e o dia que ela comeu a fruta. Aí pode ter sido uma semana depois, um mês depois ou 10 anos depois. Será que 10 anos depois a ordem estava tão clara? Tão clara na mente? Na mente? Exatamente. Quando vem aquela duvidazinha, mas será? Aí você vai puxar pela memória, pode, né? Pode. Não será tem que ele falou também? bem isso mesmo, né? Com certeza, sabe? Com certeza. Então é por aí, sabe? É mais ou menos por aí. Queridos, nosso tempo acabou. A conversa um pouquinho mais longe, né, gente? Mas a gente fez mais pautas sobre esse assunto. E a gente vai trazê-las para você. E por isso a gente te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.